O grito rasgou a noite como uma lâmina. Os homens saíram correndo das tendas, mas não havia nada além de silêncio e um rastro de sangue que desaparecia no mato alto. A cama ainda estava quente, o lençol ensopado, mas o trabalhador sumira como se tivesse sido engolido pela própria escuridão. Foi nessa madrugada que todos entenderam. O acampamento não estava sozinho. Algo enorme e invisível rondava entre as fogueiras, escolhendo suas vítimas, sempre sem deixar testemunhas. O sol escaldante do Quênia Oriental descia lentamente sobre a vastidão árida de Tsavo, tingindo o horizonte de um vermelho sangue que parecia presságio do horror que estava por vir. Era março de 1898. E o rugido distante de um leão ecoava pela savana como um lamento ancestral, carregando consigo o peso de uma maldição que mudaria para sempre a história da construção ferroviária no leste africano. John Henry Patterson ajustou o chapéu colonial sobre a testa suada e observou o movimento frenético do acampamento que se estendia às margens do rio Tsavo. Como engenheiro-chefe da Uganda Railway, ele havia sido enviado pelo Império Britânico para supervisionar a construção de uma ponte crucial que conectaria Mombasa a Uganda, abrindo as portas do comércio imperial no coração da África. O que ele não sabia era que estava prestes a enfrentar algo muito mais mortal que os desafios da engenharia vitoriana. Sahib Patterson chamou Ali ibn Rashid, seu assistente árabe, aproximando-se com passos apressados pela areia quente. Os coolies indianos estão inquietos. Dizem que esta terra é amaldiçoada. Patterson franziu a testa, limpando o suor com um lenço já encharcado. Ao seu redor, mais de 3.000 trabalhadores indianos, os famosos coolies trazidos do subcontinente para construir a ferrovia imperial, movimentavam-se como formigas laboriosas, carregando trilhos de ferro e dormentes de madeira sob o sol implacável. Suas vozes misturavam-se em uma sinfonia de idiomas: hindi, gujarati, punjabi, árabe e o inglês imperial que ecoava dos capatazes britânicos. Superstições ali, respondeu Patterson, embora uma sensação estranha percorresse sua espinha. Estes homens viajaram milhares de quilômetros para construir esta ferrovia. Não podem ser derrotados por lendas locais. Mas Ali balançou a cabeça gravemente, seus olhos escuros refletindo uma preocupação ancestral. Não são apenas lendas, Sahib. Os Wakamba da região falam de 2 demônios que rondam estas terras há gerações. Eles os chamam de Irmãos da Morte, leões sem juba que caçam homens como se fossem gazelas. O engenheiro britânico riu, mas o som saiu forçado. Patterson havia enfrentado os rigores da engenharia militar, construído pontes em terrenos impossíveis e comandado homens em condições extremas. 2 leões, por mais ferozes que fossem, não poderiam ser piores que uma avalanche nos Alpes ou uma tempestade no Mar do Norte. Organize as tendas em círculos fechados, ordenou Patterson, e certifique-se de que temos fogueiras suficientes. Os felinos temem o fogo. Enquanto o dia se transformava em noite, o acampamento de Tsavo assumia uma atmosfera quase festiva. Os trabalhadores indianos preparavam suas refeições tradicionais em pequenos fogões a carvão, enchendo o ar com o aroma de especiarias curry e chapati frescos. Os cantores Sikh entoavam bhajans religiosos, suas vozes melodiosas subindo como preces para as estrelas africanas. Do outro lado do acampamento, os operários muçulmanos desenrolavam seus tapetes de oração na direção de Meca, seus sussurros devotos misturando-se ao crepitar das fogueiras. Mahomed Khan, um veterano capataz de Punjab, aproximou-se do grupo de engenheiros britânicos que bebiam chá ao redor de uma mesa dobrável. Seus bigodes grisalhos tremularam quando ele falou. Sahib Patterson, com todo respeito, os homens estão com medo. Esta tarde encontramos pegadas enormes perto do rio. Pegadas de leão, mas diferentes, maiores que qualquer coisa que já vimos.
Patterson examinou o rosto preocupado do homem mais velho. Mohammed havia trabalhado em projetos ferroviários por toda a Índia colonial, enfrentando tigres, cobras venenosas e bandidos das montanhas. Se ele estava preocupado, talvez houvesse motivo real para alarme. Pegadas podem ser enganosas na areia, respondeu Patterson diplomaticamente. Vamos dobrar a guarda noturna e manter as armas carregadas. Isso deve acalmar os homens. Mas conforme a noite avançava, uma estranha tensão tomou conta do acampamento. Os sons normais da savana africana, o grito dos babuínos, o chamado das hienas, o zumbido dos insetos noturnos, pareciam abafados, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. As fogueiras crepitavam nervosamente, projetando sombras dançantes que pareciam tomar formas ameaçadoras entre as tendas. Por volta da meia-noite, Ungan Singh, um jovem trabalhador do hospital de campanha, saiu de sua tenda para buscar água no poço artesiano. A luz da lua cheia transformava o acampamento em um mosaico prateado de luz e sombra. Singh caminhava descalço pela areia ainda quente do dia, carregando um balde de metal que tilintava suavemente a cada passo. Ele não viu as duas sombras que se moviam silenciosamente entre as tendas. Não sentiu os olhos dourados que o observavam com inteligência predatória quase humana. Os irmãos Tsavo haviam chegado para sua primeira visita. O grito que ecoou pelo acampamento às 12h47 daquela noite gelou o sangue de todos os homens acordados. Não foi o rugido de um leão comum, foi algo muito mais terrível. Um som que misturava a fúria selvagem com uma inteligência calculada, como se os predadores estivessem anunciando deliberadamente sua presença. Patterson saltou de sua cama de campanha, agarrou seu rifle Lee Enfield e correu para fora da tenda. O que encontrou foi uma cena saída diretamente de seus piores pesadelos coloniais. A tenda de Ungan Singh havia sido destroçada como se fosse papel, manchada de sangue que parecia preto sob a luz da lua. Do jovem trabalhador restavam apenas rastros de sangue que se perdiam na escuridão da savana. "Formem um círculo!" gritou Patterson, sua voz cortando o pânico que tomava conta do acampamento. "Armas carregadas! Ninguém se afasta das fogueiras!" Mas mesmo quando os homens se organizaram em formação defensiva, rifles apontados para a escuridão circundante, todos sabiam que algo havia mudado fundamentalmente em Tsavo. O som distante de ossos, sendo quebrados, ecoava da savana como uma sinfonia macabra, seguido por rugidos baixos e satisfeitos. Ali aproximou-se de Patterson, seu rosto pálido sob a luz vacilante das tochas. "Sahib", sussurrou ele, "os Wakamba tinham razão. Os irmãos da morte despertaram." Patterson apertou o punho ao redor de seu rifle. Seus 10 anos de experiência militar imperial, brigando contra um terror primitivo que nunca havia sentido antes. No fundo de sua mente, uma voz fria sussurrava que a construção da ponte de Tsavo havia acabado de se tornar algo muito mais perigoso que um simples projeto de engenharia. Era apenas o primeiro ato de um drama sangrento que se estenderia por 9 meses de horror puro, transformando o nome Tsavo em sinônimo de terror em todo o Império Britânico. Nas profundezas da savana, 2 pares de olhos dourados observavam as fogueiras distantes do acampamento humano. Os irmãos Tsavo haviam provado sangue humano e descoberto que gostavam do sabor. Muito em breve, eles voltariam por mais. A ponte ainda precisava ser construída, mas primeiro, os leões tinham um banquete a desfrutar. Descubra o que acontece a seguir. Os leões estão apenas começando a mostrar sua verdadeira natureza diabólica. 3 semanas haviam passado desde o desaparecimento de Ungan Singh e o acampamento de Tsavo havia se transformado em uma fortaleza sitiada. O que começara como precauções básicas contra a vida selvagem evoluíra para um estado de guerra psicológica contra inimigos que pareciam compreender cada movimento humano com inteligência quase sobrenatural.
Patterson caminhava entre as barricadas improvisadas que agora cercavam o acampamento como cicatrizes na paisagem africana. Muros de pedra, arame farpado, fossos com estacas pontiagudas. Cada defesa havia sido testada e contornada pelos irmãos Tsavo com uma facilidade que desafiava tudo que ele havia aprendido sobre comportamento animal. Relatório da noite, Sahib, disse o tenente Morrison, um oficial militar britânico enviado para ajudar com a segurança. Suas mãos tremiam imperceptivelmente enquanto folheava suas anotações. 2 tentativas de infiltração. A primeira às 02h30, setor leste. Os guardas relataram movimentos nas sombras, mas quando investigamos, encontramos apenas pegadas. E estas. Morrison segurou uma peça de tecido ensanguentado, um fragmento da túnica de algum trabalhador desaparecido. Mas o que realmente gelou o sangue de Patterson foram as marcas de garras perfeitamente calculadas no tecido, como se os leões estivessem deixando uma mensagem deliberada. E a segunda tentativa? Perguntou Patterson, embora já temesse a resposta. Às 04h15, setor norte. Desta vez foi diferente. Morrison parou, passando a mão nervosamente pelo cabelo loiro. Os homens juram que viram 2 pares de olhos dourados observando-os do topo das tendas. Quando acenderam as tochas, não havia nada lá. Mas na manhã seguinte, encontramos pegadas no teto de lona da tenda do hospital. Patterson sentiu um arrepio percorrer sua espinha colonial. Leões não subiam em tendas. Leões não deixavam mensagens. Leões não estudavam defesas humanas como estrategistas militares. Mas os irmãos Tsavo não eram leões comuns. O sistema de turnos que haviam implementado estava cobrando seu preço nos trabalhadores. Os homens dormiam em grupos de 20, cercados por fogueiras e guardas armados, mas mesmo assim o medo os consumia. Samir Abdullah, um dos trabalhadores mais experientes, aproximou-se do grupo de oficiais com olheiras profundas marcando seu rosto emagrecido. Sahib Patterson, disse ele em inglês hesitante, os homens querem falar com o senhor. Há desenvolvimentos preocupantes. No centro do acampamento, mais de 200 trabalhadores haviam se reunido em círculo. Suas faces refletiam não apenas medo, mas algo muito pior: a resignação desesperada de homens que haviam perdido a esperança. Patterson notou que muitos seguravam amuletos religiosos, cruzes cristãs, símbolos islâmicos, estatuetas hindus, como se todas as divindades juntas pudessem protegê-los contra o mal que rondava Tsavo. Falam, então, disse Patterson, esforçando-se para manter sua voz autoritária. Mohammed Khan levantou-se, seu turbante ligeiramente torto após uma noite mal dormida. Sahib, nas últimas 2 semanas, 12 homens desapareceram. Não mortos em combate, não levados por doenças, simplesmente evaporados, como fumaça na noite. Um murmúrio de concordância percorreu a multidão. Patterson conhecia os números. 12 homens em 15 dias, todos desaparecidos durante turnos de guarda ou em tarefas básicas do acampamento. O que mais o incomodava era o padrão. Os leões pareciam escolher suas vítimas com critérios específicos, evitando grupos grandes e concentrando-se nos homens mais isolados ou vulneráveis. Mas há algo mais, continuou Mohammed, sua voz baixando para um sussurro reverente. As pegadas. Elas não seguem rotas aleatórias. É como se eles conhecessem nossos horários, nossas rotinas, nossos pontos fracos. Patterson queria descartar isso como paranoia coletiva, mas sua experiência militar gritava que Mohammed estava correto. As pegadas que encontravam toda manhã formavam padrões complexos ao redor do acampamento, círculos de reconhecimento, aproximações estratégicas, rotas de fuga planejadas. Os irmãos Tsavo estavam conduzindo uma campanha militar. Implementaremos novas medidas de segurança, anunciou Patterson, esforçando-se para projetar confiança. Turnos mais curtos, grupos maiores, mais armas distribuídas entre os trabalhadores experientes. Mas mesmo enquanto falava, Patterson sabia que estava mentindo para si mesmo.
Cada medida que haviam tentado, desde fogueiras extras até armadilhas primitivas, havia sido contornada pelos leões com facilidade quase insultante. Era como se estivessem jogando xadrez contra adversários que compreendiam as regras melhor que eles próprios. Naquela noite, Patterson decidiu conduzir pessoalmente uma patrulha de reconhecimento. Acompanhado por Morrison e 6 ascaris armados com rifles Martini Henry, ele saiu dos limites do acampamento pela primeira vez em uma semana, determinado a compreender melhor os inimigos que o cercavam. A lua crescente fornecia pouca iluminação, mas suficiente para seguir as pegadas mais recentes dos leões. O que descobriram a 300 metros do acampamento os fez questionar tudo o que pensavam saber sobre predadores africanos. "Meu Deus!", sussurrou Morrison, apontando sua lanterna para uma clareira entre espinheiros acácias. O que haviam encontrado era um cemitério improvisado, não dos leões, mas criado por eles. Ossos humanos estavam organizados em pilhas sistemáticas, separados por tipo fêmures em uma pilha, costelas em outra, crânios arranjados em um círculo quase ritual. Mas o mais perturbador eram os objetos pessoais das vítimas, dispostos com cuidado quase reverente. Carteiras, fotografias de família, ferramentas de trabalho, todos intocados pelos elementos como se fossem protegidos deliberadamente. "Isso não é comportamento animal", murmurou um dos ascaris em Swahili. "Isso é inteligente, proposital." Patterson ajoelhou-se para examinar mais de perto os ossos. Marcas de dentes confirmavam que os leões haviam se alimentado das vítimas, mas a organização posterior dos restos era algo completamente fora do comportamento felino conhecido. Era como se os irmãos Tsavo estivessem criando um monumento aos seus sucessos, ou talvez enviando uma mensagem para os humanos que ousavam invadir seu território. Um rugido baixo ecoou na escuridão circundante, não alto o suficiente para ser um desafio direto, mas alto o suficiente para avisar que eles estavam sendo observados. Patterson sentiu o sangue gelar quando percebeu que o som havia vindo simultaneamente de 2 direções diferentes. "Eles nos cercaram", sussurrou Morrison, erguendo seu rifle. "Não", respondeu Patterson, uma compreensão terrível tomando forma em sua mente. "Eles nos trouxeram aqui, queriam que víssemos isso." O grupo recuou lentamente em direção ao acampamento, mas os rugidos baixos os seguiram como uma escolta fantasmagórica. A cada passo, Patterson sentia que estavam sendo estudados, analisados, memorizados para futuros ataques. Os irmãos Tsavo não estavam apenas caçando, estavam aprendendo. De volta ao acampamento, Patterson convocou uma reunião de emergência com todos os seus oficiais. A descoberta do cemitério havia mudado fundamentalmente sua compreensão da ameaça que enfrentavam. "Senhores", disse ele, sua voz carregada com uma gravidade que nunca havia usado antes, "não estamos lidando com animais selvagens comuns. Os leões de Tsavo demonstram capacidades táticas que rivalizam com guerreiros tribais experientes. Eles estudam nossos movimentos, antecipam nossas defesas e adaptam suas estratégias de acordo." O tenente Morrison balançou a cabeça sombriamente. "Minha experiência militar me diz que estamos enfrentando inimigos que compreendem guerra psicológica. O cemitério, as pegadas organizadas, a escolha específica de vítimas, tudo isso serve para quebrar nosso moral. E está funcionando", admitiu Patterson amargamente. "Perdi mais homens por deserção nas últimas 2 semanas do que por ataques diretos. A cada manhã, encontro mais tendas vazias, mais trabalhadores que fugiram durante a noite. Do lado de fora, o vento noturno carregava um som que havia se tornado familiar nos últimos dias. O ranger distante de ossos sendo quebrados, seguido pelos rugidos baixos e satisfeitos dos irmãos Tsavo, desfrutando de mais uma refeição humana. Alguém mais havia desaparecido naquela noite. Alguém que não seria visto novamente até que seus ossos fossem cuidadosamente organizados no cemitério da clareira.
A guerra havia começado oficialmente, e pela primeira vez em sua carreira militar, John Henry Patterson não tinha certeza se estava do lado vencedor. Os irmãos Tsavo revelaram sua verdadeira natureza. Não são apenas predadores, mas estrategistas mortais que transformaram a construção da ferrovia em um jogo sangrento de xadrez. No próximo bloco, você descobrirá como o terror alcança níveis inimagináveis quando os leões começam a demonstrar habilidades que desafiam as próprias leis da natureza. Prepare-se para descobrir por que os trabalhadores começaram a chamá-los de demônios em vez de animais. O horror apenas começou. Continue para o terror absoluto. Junho de 1898. 6 meses após o primeiro ataque, o acampamento de Tsavo havia se transformado em algo que desafiava qualquer descrição militar ou científica conhecida. Não era mais um projeto de construção ferroviária. Era um território sitiado por forças que pareciam transcender as leis naturais da vida selvagem africana. Patterson estava em sua tenda, estudando mapas à luz vacilante de uma lamparina a óleo, quando Ali ibn Rashid entrou apressadamente, seu rosto normalmente composto, agora marcado por um terror primitivo que fazia suas mãos tremerem descontroladamente. "Sahib", sussurrou ele, olhando nervosamente por sobre o ombro como se esperasse que sombras ganhassem vida própria. "Você precisa ver isso. Os homens, eles descobriram algo impossível." Do lado de fora, uma multidão havia se reunido em torno de Bholu Ram, um dos engenheiros assistentes mais respeitados do acampamento. O homem de meia idade, normalmente calmo e pragmático, estava sentado no chão com os olhos vidrados, balançando-se para frente e para trás, enquanto murmurava orações em hindi. "O que aconteceu?" perguntou Patterson, ajoelhando-se ao lado do homem perturbado. Mahomet Khan aproximou-se, segurando algo nas mãos trêmulas, uma câmera fotográfica primitiva, das poucas que possuíam no acampamento. Sahib, Bholu, estava documentando os danos das últimas chuvas nas estruturas da ponte quando ele os fotografou. Patterson pegou a câmera e examinou a placa fotográfica ainda úmida do processo de revelação. O que viu desafiou tudo que ele havia aprendido sobre fotografia, zoologia ou mesmo realidade física. Na imagem, claramente visíveis contra o fundo da ponte em construção, estavam os irmãos Tsavo. Mas eles não estavam no chão, estavam suspensos no ar, como se desafiassem a gravidade. Suas formas musculosas congeladas em movimento impossível cerca de 2 metros acima do solo. Seus olhos dourados pareciam brilhar com luz própria na fotografia, e suas mandíbulas estavam abertas em rugidos silenciosos que mesmo a imagem estática conseguia transmitir como aterrorizantes. "Isso é impossível", murmurou Patterson, mas sua voz carecia de convicção. Nas últimas semanas, havia testemunhado coisas que redefiniam continuamente sua compreensão do possível. "Há mais, Sahib", disse Mahomed sombriamente. "Bholu jura que quando tirou a fotografia, os leões não estavam lá. Ele só os viu quando revelou a placa." Um arrepio percorreu a multidão reunida. Nas culturas indianas, fotografar espíritos ou demônios era considerado extremamente perigoso, uma forma de capturar suas essências e atrair sua ira direta. Bholu Ram finalmente encontrou sua voz, falando em inglês entrecortado. "Sahib Patterson, eles me viram. Através da câmera, através do tempo, eles me viram fotografá-los." E sorriram. Patterson examinou novamente a fotografia e desta vez notou um detalhe que havia perdido na primeira observação. Os leões não estavam apenas suspensos impossivelmente no ar. Suas faces mostravam expressões que transcendiam qualquer inteligência animal conhecida. Havia malícia calculada ali, diversão cruel, como se compreendessem perfeitamente o medo que causavam e se deleitassem com ele. "Redobrem a vigilância noturna", ordenou Patterson, embora soubesse que era inútil. "E mantenham essa fotografia em segredo. Não precisamos de mais pânico." Mas o pânico já havia se espalhado como fogo em capim seco.
Nas últimas 2 semanas, os ataques dos irmãos Tsavo haviam evoluído para algo que desafiava toda a lógica militar ou científica. Eles não se contentavam mais em simplesmente caçar trabalhadores isolados. Agora, pareciam se divertir em demonstrar habilidades que violavam as próprias leis da física. Guardas relatavam ter visto os leões caminhando vertical pelas paredes das tendas, como lagartos gigantescos. Outros juravam que haviam testemunhado os predadores se materializando literalmente das sombras, como se fossem feitos da própria escuridão. Havia relatos de trabalhadores atacados em tendas completamente lacradas, sem sinais de entrada forçada, como se os leões tivessem simplesmente atravessado a lona sólida. O mais perturbador eram os jogos psicológicos que os irmãos Tsavo haviam começado a jogar. Eles deixavam pegadas em círculos perfeitos ao redor de tendas específicas, marcando suas próximas vítimas como um predador marca território. Depositavam ossos humanos em frente às tendas dos oficiais como presentes macabros ou avisos. Em uma ocasião memorável, haviam arrastado o corpo meio devorado de um trabalhador para o centro do acampamento durante a noite, organizando-o em uma pose que sugeria que a vítima estava dormindo pacificamente. "Eles estão brincando conosco", disse o tenente Morrison durante uma reunião de estratégia. Suas mãos tremiam enquanto ele tentava acender um cigarro pela 5ª vez consecutiva. "Isso não é predação natural, é tortura psicológica sistemática." Patterson sabia que Morrison estava correto. Os números confirmavam um padrão aterrorizante. Os irmãos Tsavo haviam matado 17 homens nos últimos 2 meses, mas poderiam facilmente ter matado muito mais se simplesmente quisessem comida. Em vez disso, eles pareciam saborear o processo de quebrar o moral humano, transformando cada noite em uma sessão de terror psicológico refinado. "Sahib", interrompeu Ali, "há algo mais que precisa saber. Os Wakamba locais. Eles enviaram um emissário. O emissário era um ancião tribal, cuja pele estava marcada por décadas de sol africano e cujos olhos carregavam a sabedoria sombria de alguém que havia testemunhado horrores que transcendiam gerações. Ele falou em Swahili pausado, traduzido por Ali. Ele diz que os irmãos Tsavo não são leões comuns, são Mkawi, feiticeiros que assumiram forma animal para punir aqueles que profanam terra sagrada. A área onde construímos a ponte era um antigo cemitério tribal, um local onde os espíritos dos guerreiros mortos descansam. Patterson queria descartar isso como superstição tribal, mas os eventos das últimas semanas haviam demolido sua confiança em explicações racionais. O que mais ele diz? Que há apenas uma forma de parar os Mkawi. Devemos descobrir seus verdadeiros nomes, não os nomes que damos a eles, mas os nomes que eles deram a si mesmos. Só então poderemos quebrar seu poder sobre nossa terra. Naquela noite, como se tivessem ouvido a conversa com o emissário Wakamba, os irmãos Tsavo lançaram seu ataque mais audacioso até então. Em vez de se infiltrar silenciosamente no acampamento, eles simplesmente caminharam através do portão principal, como convidados chegando para jantar. As sentinelas na entrada principal juraram posteriormente que não viram nada até que os leões já estivessem no centro do acampamento. Um momento, as avenidas entre tendas estavam vazias. No próximo, 2 predadores massivos caminhavam leisurely através do coração da área residencial, como se fossem proprietários inspecionando sua propriedade. O que se seguiu foi menos um ataque e mais uma demonstração de poder sobrenatural. Os leões se dirigiram diretamente para a tenda de Daulat Ram, o contador-chefe do projeto, como se soubessem exatamente onde encontrá-lo. Ignorando completamente os gritos e disparos dos guardas, eles destruíram a entrada da tenda com precisão cirúrgica e emergiram momentos depois, cada um carregando metade do infortunado contador. Mas foi o que fizeram em seguida que quebrou a sanidade coletiva do acampamento.
Em vez de fugir para a segurança da savana, os irmãos Tsavo pararam no centro da área comum e se levantaram sobre as patas traseiras como seres humanos. Por um momento eterno, eles permaneceram assim, observando a multidão aterrorizada com expressões que eram inequivocamente inteligentes, quase humanas na sua malevolência calculada. Então, impossivelmente, um deles abriu a boca e produziu um som que não era rugido felino. Era risada, uma risada profunda, ressonante e completamente humana que ecoou pelo acampamento como uma sinfonia de pesadelo. Quando os guardas finalmente recuperaram coragem suficiente para atirar, as balas passaram através dos leões como se fossem feitos de fumaça. Os irmãos Tsavo continuaram rindo enquanto se desvaneciam literalmente no ar, deixando apenas o eco de sua diversão cruel e o horror absoluto de 300 homens que haviam testemunhado algo que redefiniu sua compreensão da realidade. Patterson encontrou-se de joelhos no chão, tremendo incontrolavelmente enquanto tentava processar o que havia presenciado. Ao seu redor, homens oravam em uma dúzia de idiomas diferentes, choravam abertamente ou simplesmente olhavam fixamente para o vazio com olhos que haviam visto muito além dos limites da sanidade humana. Os irmãos Tsavo não eram predadores. Não eram nem mesmo animais, no sentido tradicional. Eram algo muito mais antigo, muito mais inteligente e infinitamente mais cruel do que qualquer coisa que a ciência vitoriana poderia explicar. E amanhã à noite, eles voltariam para mais diversão. A realidade se desintegrou completamente em Tsavo. Os leões revelaram habilidades que transcendem as leis da natureza. E agora, Patterson enfrenta inimigos que podem ser muito mais que predadores. Podem ser forças sobrenaturais antigas despertadas pela construção da ferrovia. Setembro de 1898. O acampamento de Tsavo havia se tornado um manicômio a céu aberto, onde a linha entre realidade e pesadelo havia desaparecido completamente. Dos 3.000 trabalhadores originais, menos de 800 permaneciam. Os outros haviam fugido, desaparecido nas garras dos irmãos Tsavo ou simplesmente enlouquecido sob a pressão de meses, enfrentando o impossível. Patterson estava em sua tenda, cercado por livros que havia mandado buscar de Nairobi, tratados sobre folclore africano, estudos sobre possessões espirituais, até mesmo textos sobre exorcismo que um missionário irlandês havia traduzido do latim medieval. Seu rifle Lee Enfield repousava ao lado de amuletos de uma dúzia de tradições religiosas diferentes, uma coleção desesperada de ciência e superstição que refletia sua própria desintegração mental. "Sahib", chamou Ali, entrando com um homem que Patterson nunca havia visto antes. "Este é Kimani, um miganga dos Wakamba, um curandeiro tradicional. Ele diz que pode ajudar." O curandeiro era um homem de meia idade, com escarificações tribais cobrindo o rosto e braços. Seus olhos carregavam uma serenidade que contrastava drasticamente com o terror que havia dominado o acampamento. Quando falou, sua voz em inglês quebrado carregava uma autoridade ancestral que fez Patterson prestar atenção imediata. "Engenheiro Branco", disse Kimani, "você luta contra sombras com armas de ferro, mas sombras não morrem com balas. Elas morrem com verdade." "Que verdade?" perguntou Patterson, desesperado por qualquer esperança, não importa quão absurda. "Os que você chama leões têm nomes verdadeiros, nomes dados por eles mesmos quando escolheram deixar forma humana e se tornar demônios da terra. Descubra esses nomes, fale-os em voz alta durante a lua nova, e eles perderão poder sobre esta terra." Patterson queria rir da absurdidade, mas haviam passado meses desde que qualquer coisa em Tsavo fizesse sentido racional. "Como posso descobrir nomes que eles deram a si mesmos?" Kimani sorriu, revelando dentes limados em pontas afiadas. Uma antiga tradição tribal de guerra. "Você deve fazer com que eles lhe digam. Demônios são criaturas de orgulho. Se desafiados apropriadamente, não conseguem resistir a se vangloriar." Naquela noite, Patterson tomou a decisão mais louca de sua carreira militar.
Em vez de se esconder atrás de barricadas, ele saiu sozinho para a savana, carregando apenas uma tocha e sua coragem rapidamente diminuindo. No local onde haviam descoberto o cemitério de ossos organizados, ele plantou a tocha no chão e gritou para a escuridão circundante: "Irmãos Tsavo, vocês que se escondem nas sombras como covardes, venham enfrentar um homem que não tem medo de demônios." O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que qualquer rugido. Então, gradualmente, duas figuras emergiram da escuridão. Mas não eram os leões que Patterson esperava. Eram formas humanoides, altas e magras, com cabeças felinas e olhos que brilhavam como carvões incandescentes. "Homem branco!" disse a criatura da esquerda, sua voz uma mistura impossível de rugido felino e fala humana. "Você nos chama covardes? Nós que dominamos esta terra por gerações. Nós que seus antepassados temiam quando eram ainda macacos sem pelos?" "Eu sou Simba wa Uchawi", declarou a criatura da direita, batendo o peito com orgulho sobrenatural. "O leão feiticeiro, nascido da primeira tempestade que varreu estas planícies. E eu sou Nyota Yagiza", continuou a primeira, "a estrela da escuridão, forjado do primeiro eclipse que mergulhou esta terra em sombras." Patterson sentiu uma estranha sensação de triunfo através de seu terror. Os nomes. Ele havia conseguido os nomes verdadeiros. Agora precisava apenas sobreviver para usá-los. "Impressionante", disse ele, esforçando-se para manter sua voz firme. "Mas vocês ainda são apenas predadores que se alimentam de trabalhadores indefesos. Onde está a honra nisso?" Os demônios riram, um som que misturava diversão humana com fúria felina. "Honra?", rugiu Simba wa Uchawi. "Nós não caçamos por honra, homem branco. Caçamos por prazer. E você será a nossa obra-prima." O que se seguiu foi menos uma luta e mais uma dança mortal entre predador e presa. Os demônios se moviam com velocidade sobrenatural, atacando de ângulos impossíveis, materializando-se das próprias sombras. Patterson correu, disparou, rolou e se esquivou, mantendo-se vivo através de pura adrenalina e sorte desesperada. Mas, gradualmente, uma estratégia tomou forma em sua mente. Os demônios estavam brincando com ele, saboreando seu medo. Isso significava que ainda havia tempo para o plano de Kimani. Verificando rapidamente a posição da lua, nova como o curandeiro havia especificado, Patterson parou de correr e se virou para enfrentar seus torturadores. "Simba wa Uchawi!", gritou ele, sua voz ecoando pela savana. "Nyota Yagiza, eu conheço seus nomes verdadeiros." Os demônios pararam instantaneamente, suas formas se solidificando como se as palavras os tivessem fisicamente impactado. "Impossível", sibilou Nyota Yagiza. "Esses nomes são poder, poder que guardamos há gerações." "Simba wa Uchawi, o leão feiticeiro", continuou Patterson, sentindo uma energia estranha fluir através de suas palavras. "Nyota Yagiza, a estrela da escuridão, pelo poder de seus próprios nomes, eu os comando a deixar esta terra." O efeito foi imediato e dramático. Os demônios começaram a se contorcer como se estivessem sendo queimados por fogo invisível. Suas formas vacilaram entre humano e felino. Depois começaram a se desintegrar como fumaça no vento. "Isso não pode ser", gemeu Simba wa Uchawi, sua voz perdendo poder a cada palavra. "Nós somos eternos. Somos... Vocês eram", disse Patterson firmemente. "Mas agora são apenas memórias." Com um último rugido de desafio que ecoou através de dimensões, os irmãos Tsavo se desvaneceram completamente, deixando apenas duas pequenas pilhas de poeira dourada que brilharam brevemente à luz da lua antes de serem dispersas pelo vento noturno. Patterson ficou sozinho na savana africana, tremendo não de medo, mas de esgotamento emocional absoluto. Era possível que tudo tivesse acabado? Os 9 meses de terror finalmente chegaram ao fim? A resposta veio na manhã seguinte. Pela primeira vez em quase um ano, o acampamento de Tsavo amanheceu em silêncio completo. Não o silêncio tenso do medo,
mas a paz genuína de um local onde o mal havia sido banido. As pegadas que haviam atormentado os trabalhadores durante meses haviam desaparecido. O cemitério de ossos na clareira havia se transformado em nada mais que terra comum. Mas a vitória veio com um preço amargo. Dos 3.000 homens que haviam começado a construção da ponte, apenas 700 permaneciam. 35 trabalhadores haviam sido confirmados como mortos pelos irmãos Tsavo. Dezenas de outros haviam desaparecido sem deixar vestígios. O trauma psicológico havia quebrado a mente de muitos dos sobreviventes. Patterson ficou em Tsavo mais 3 meses para completar a ponte. Quando finalmente deixou a África Oriental, levou consigo não apenas a satisfação do dever cumprido, mas também cicatrizes psicológicas que nunca cicatrizariam completamente. Ele havia enfrentado o impossível e vencido, mas o custo havia sido quase tudo que ele considerava racional sobre o mundo. Anos depois, escrevendo suas memórias em Londres, Patterson tentaria explicar os eventos de Tsavo em termos que os leitores vitorianos pudessem aceitar. Falou de leões excepcionalmente inteligentes, de circunstâncias ambientais incomuns, de pressões psicológicas que ampliaram percepções naturais. Mas nas noites silenciosas de sua aposentadoria, quando as sombras pareciam se mover independentemente, e o vento carregava ecos de risadas impossíveis, John Henry Patterson sabia a verdade. Ele havia enfrentado demônios na forma de leões, havia descoberto que o mundo continha horrores que transcendiam qualquer compreensão científica e havia vencido não através de tecnologia ou estratégia militar, mas através do poder ancestral dos nomes verdadeiros e da coragem humana diante do impossível. A ferrovia Uganda foi completada. A ponte de Tsavo ainda hoje transporta trens através do rio que uma vez correu vermelho com sangue humano. Mas os trabalhadores ferroviários que passam por ali relatam estranhas sensações. Uma frieza inexplicável, sombras que se movem contra a direção do sol e, ocasionalmente, muito ocasionalmente, o eco distante de rugidos que soam quase como risada. Os irmãos Tsavo foram derrotados, mas sua lenda permanece. Uma lembrança de que mesmo na era do vapor e do aço, ainda existem forças no mundo que desafiam toda explicação racional. E de que, às vezes, a única defesa contra o impossível é a coragem de enfrentá-lo com nada além da própria humanidade. O último trem passou pela ponte de Tsavo às 23h47 daquela noite de setembro. Quando seus vagões desapareceram na distância, a savana africana retomou seu silêncio ancestral. Um silêncio que durou até hoje, como se até mesmo os espíritos da terra respeitassem o local onde homens simples haviam enfrentado demônios e vencido. A construção da ferrovia Uganda custou muitas vidas, mas deixou mais que trilhos e pontes. Deixou uma história que lembra a todos que o mundo ainda guarda mistérios que desafiam a compreensão humana e que, às vezes, a única forma de vencer o impossível é ter coragem suficiente para enfrentá-lo de frente. Os irmãos Tsavo dormem agora para sempre, mas seus nomes ecoam na memória. Não como demônios a serem temidos, mas como uma lembrança de que mesmo as trevas mais profundas podem ser vencidas pela luz da coragem humana. Você acabou de testemunhar uma das mais extraordinárias histórias de coragem e horror da era colonial, baseada em eventos reais que aterrorizaram o Império Britânico. A ponte de Tsavo existe até hoje, e os ossos dos verdadeiros devoradores de homens estão expostos no Museu Field de Chicago. Compartilhe esta história épica. Ela merece ser lembrada.